O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs aqui presentes e aos que nos acompanham através das mídias sociais, a igreja celebra hoje a liturgia do 11º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo, ela nos recorda, primeiro, que Deus nos chama, depois que Ele nos forma e em seguida Ele envia o seu povo para que seja sinal vivo da sua misericórdia no mundo presente. Na primeira leitura retirada do livro do Êxodo, nós contemplamos já no Antigo Testamento Deus escolhendo as 12 tribos de Israel, e depois é que vamos compreender no Evangelho o porquê Jesus também escolhe os 12. Porque Deus, escolhendo as 12 tribos de Israel como nação consagrada, após a libertação do Egito e a travessia toda que aquele povo fez pelo deserto, Deus propõe uma aliança no Monte Sinai. Embora todas as alianças que Deus fez com o homem, infelizmente o homem as quebrou. Deus propõe uma aliança no Monte Sinai e Ele diz: se o povo escutar a minha voz, e não apenas escutar, mas se o povo também permanecer fiel, aquele povo seria para ele um reino sacerdotal e uma comunidade santa. Só que muitas vezes, ou quase todas, Israel se desviou e preferiu outros deuses e falsos guias. E por causa disso, aquilo que Deus havia preparado para o povo não recebeu, porque se desviou, porque preferiu outros deuses ou falsos guias. Também conosco, por causa dos nossos pecados, também acontece assim. Por causa do sangue de Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado
e conduzidos à luz divina que ilumina cada passo da nossa vida. Ele nos instrui, Ele nos corrige, Ele nos alerta por meio da sua palavra contra os perigos da caminhada, mas ao mesmo tempo Ele revela o seu amor e a sua predileção por cada um de nós. E entre tantos povos, nós fomos escolhidos como poção eleita de Deus. Somos chamados a celebrar e a servir, edificando o seu reino aqui na terra. Somos constituídos, como diz o profeta Jeremias, como povo sacerdotal. Mas é bem verdade também que nós atravessamos desertos áridos e que não são poucos. Mas se por um lado nós atravessamos desertos áridos, por outro lado também experimentamos os oásis que Deus nos concede. E temos uma única certeza: aquele que prometeu é fiel. Um dia nós estaremos com Ele para sempre. O Salmo 99 e a segunda leitura retirada da carta de São Paulo aos Romanos reforçam o sentido profundo tanto da primeira leitura quanto do Evangelho. São Paulo, na segunda leitura, ele nos mostra a grandeza do amor de Deus que se revelou em Cristo pregado na cruz. Ele nos explica que Jesus morreu quando nós ainda éramos fracos e pecadores. Algo extraordinário, porque, como o próprio Paulo diz, dificilmente alguém morreria até por um justo. E assim, dando o seu Filho Jesus para a nossa salvação, Deus prova o seu amor, porque Cristo se entregou por nós sem que o merecêssemos. Nós não merecíamos a morte de Cristo na cruz. Ele morreu por causa do seu grande amor por nós e por causa da sua misericórdia. Quando nós chegamos no Evangelho, nós vemos o ápice da misericórdia, a que ponto chega a misericórdia de Deus por nós. Jesus contempla aquela multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor. E diante disso, ele faz primeiro um convite aos discípulos a fazer a Deus uma prece, que Deus envie operários para a messe. Jesus convida os discípulos a rezar a Deus, ao Deus da messe, para que ele envie trabalhadores. E em seguida, após a oração, Jesus chama os 12, em referência às 12 tribos de Israel que nós ouvimos na primeira leitura, e os envia às ovelhas perdidas, dando-lhes autoridade. Lembrando que a autoridade não é nossa, é de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Ele concede autoridade para curar, para libertar e para anunciar, acima de tudo, que o reino dos céus está próximo. Nos tempos atuais, nos dias de hoje, grande parte do nosso povo se encontra assim, como aquela multidão de há mais de 2025 anos, abatida e oprimida. Assistimos hoje, infelizmente, a decadência social e até física das populações. Nós assistimos, como há tempos atrás, a desorientação dos jovens. Nós vemos a violência que se espalha por todos os cantos. Nós assistimos, com muita tristeza certamente, a inversão dos valores. Nós vemos a perda da moral, a corrupção, e vemos as famílias cada vez mais desestruturadas. É como se estivéssemos vivendo aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus disse há mais de 2025 anos àquele povo, aquela multidão cansada e abatida.
àquela época como ovelhas sem pastor. Hoje, diante dessa decadência social, física, religiosa, de todas as maneiras, como nós estamos presenciando, parece que a cada dia nós vamos acumulando mais problemas e encontramos menos soluções. Parece que temos muito mais problemas do que soluções. E surge então uma pergunta, e deve surgir: o que devemos fazer? Em quem devemos crer e em quem podemos confiar? Diante de tudo o que nós estamos vivendo, surgem estes questionamentos. O que devemos fazer? Em quem devemos crer e em quem podemos confiar? Antes, em tempos passados, tudo parecia mais simples, mais claro e mais definido, porque as verdades da fé, nos tempos dos nossos avós, dos nossos antepassados, as verdades da fé e da religião, elas eram vistas como imutáveis. As verdades da fé, elas não eram questionáveis, elas eram inquestionáveis. Ninguém questionava as verdades da fé, ninguém questionava a Deus. O povo apenas aderia à fé e o povo colocava em prática aquele dom do Espírito Santo, o sétimo, o temor de Deus, que não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Os nossos antepassados viveram isso. Hoje, tudo se questiona, tudo se coloca em dúvida. Hoje, nas redes sociais, as verdades da fé da nossa igreja, todos os dias elas estão sendo questionáveis. São tantas influências e opiniões contrárias que inevitavelmente nascem, às vezes até no nosso coração, incertezas e angústias que nem deveriam existir pela fé que nós temos. Mas há uma luz no fim do túnel. E 3 caminhos, eles se destacam como resposta. A fé nos dá verdadeira segurança em Deus. E essa fé, ela nos ajuda a superar as desorientações, as dúvidas e as incertezas. Quando todas as verdades que nós cremos, elas parecem questionáveis, quando não encontramos direção e quando a vida ela se converte em problemas, Jesus nos recorda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí nós acreditamos que apesar de todo o sofrimento pelo qual nós temos que passar nesta vida, tudo vale a pena, porque a recompensa, ela não será terrena, mas eterna. Não é aqui que nós receberemos a recompensa, será na vida eterna. Por isso, fortalecidos pela fé, enviados em missão e sustentados pela oração, e aqui estão os 3 caminhos: a fé, a missão e a oração. Nós somos chamados a ser luz no mundo e testemunhas da esperança, como nos diz São Paulo, da esperança que não decepciona, porque o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Para concluir, meus irmãos, Jesus fala no Evangelho sobre a missão. E às vezes, nós imaginamos que a missão, ela acontece unicamente como um tempo, ou como uma semana missionária, por exemplo, ou como uma viagem que nós fazemos para visitas e para partilhar a palavra de Deus. No entanto, a missão, ela não é um momento esporádico da nossa vida cristã. A missão, ela constitui a nossa essência. Nós a recebemos desde o dia do nosso batismo. E não é à toa que o documento de Aparecida, que teve o dedo do Papa Bento XVI,
O documento de Aparecida, ele se refere aos cristãos de todos os tempos como discípulos missionários. O Papa Bento XVI quis chamar todos os cristãos batizados como discípulos missionários. E assim sendo, por exemplo, um monge ou uma freira que vivem enclausurados em oração, que vivem ali trancados, eles são tão missionários quanto um leigo ou um sacerdote que viaja, que ajuda em um país distante. E aí nós recordamos que todos os discípulos, eles são convidados a assumir na vida cotidiana uma missão, pois a missão, ela não se trata da realidade na qual nós servimos a Deus em cada pessoa. Nós devemos compreender que nós não realizamos uma missão, mas que a nossa vida, ela é uma missão. Quando nós colocarmos na cabeça que nós não realizamos uma missão e pronto, mas a nossa vida toda, até o dia da nossa morte, ela deve ser uma missão, aonde quer que nós estejamos, na família, no trabalho e na sociedade como um todo. A nossa vida, ela é uma missão. A missão, ela não é um momento, ela não é uma semana, ela não é uma viagem, ela não é um evento. A nossa vida inteira, ela é uma missão. Que Deus nos dê a graça de fazermos da nossa vida uma missão. Primeiro, sustentados na fé, e depois, para ajudarmos os outros que ainda não encontraram o caminho do Deus, da vida, a chegarem a este caminho que nos conduzirá à vida eterna, aonde iremos receber a recompensa sem fim, quando estivermos todos no reino eterno, nos prados verdejantes que Deus preparou para cada um de nós. Que o pastor eterno do rebanho envie operários para a sua messe, porque a messe é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.